Vamos para a palavra de Deus então? João capítulo 6, versículo 35. Se você puder me dar alguns minutos da sua atenção. Hoje eu vou trazer uma palavra expositiva para você aqui. Quero expor o texto de João capítulo 6, versículo 35. O texto sagrado diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mais uma vez. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Vou repetir pela terceira e última vez. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Queridos, eu quero começar lá no partir do versículo 1 aos próximos versículos, mas o tema da minha mensagem é: Eu sou o pão da vida. E como que a gente faz para poder comer o pão da vida? No Evangelho segundo escreveu João, Jesus declarou 7 vezes: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no Evangelho segundo escreveu João, ele declara 7 vezes a expressão eu sou. Um exemplo disso, quando Deus convoca Moisés para libertar o povo, Moisés covarde, fraco, cheio de dúvida no seu coração, ele está com medo, porque sabe que o faraó é um cara complicado, imagina. E Deus chama ele, conversa com ele através da sarça. Então Moisés está pastoreando as ovelhas do seu sogro. De repente, ele vê uma sarça, uma árvore pegar fogo, só que essa árvore não se consumia. E olha que engraçado, apesar de pegar fogo, ela também tem uma voz. A árvore fala para ele: Vem aqui, Moisés, se aproxima daqui. Só que tira aí o seu Havaianas, porque esse lugar aqui é santo. E agora a árvore fala com Moisés, fala assim: Ó, você vai ter uma missão. Só que eles não vão entender, não vão compreender. Por isso diga para eles que o eu sou o enviou. Olha só, o eu sou só é para o crente, queridos. Deus fala para Moisés falar para o seu povo: Ó, avisa o meu povo que o eu sou. Então Jesus em João declara 7 vezes o eu sou. Só que essa introdução eu quero dizer para você que qual que é o nosso problema? O nosso problema hoje é crer no Jesus que as pessoas falam para nós. Existem muitos Jesuses por aí. Existem muitos Jesuses formados pelo trauma das pessoas. Provavelmente aqui deve ter umas de 300, 350 pessoas, 400. Se eu perguntar para cada um quem é Jesus, cada pessoa vai descrever Jesus de uma forma diferente. Vai dizer que Jesus é mais isso, é menos isso. Por isso que nós temos que aprender a não desenvolver em nosso coração o Jesus segundo as pessoas. Porque nós temos que investigar aquilo que Jesus disse que Ele é. Porque quando nós cremos no Jesus que as pessoas definem, isso é um problema. Por isso que crer no Jesus que as pessoas definiram é errado. O certo é crer no Jesus que Ele mesmo define quem Ele é. Dá uma glória a Deus aqui. Amém? Então o problema é que nós cremos no Jesus que as pessoas contaram, no Jesus das experiências, né? Isso é um problema hoje. As pessoas valorizam muito mais a experiência, muito mais os sentidos, do que realmente está na palavra de Deus. Então, do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14, eu quero narrar para você o que está acontecendo aqui. Provavelmente você já ouviu falar sobre a multiplicação dos pães. Então Jesus, ele está ali com seus discípulos, pregando para a multidão. E no final da sua pregação, a Bíblia diz que existem 5.000 pessoas esperando ele. 5.000 pessoas longe de casa, com fome. E um dos discípulos fala assim: Jesus, como que a gente vai fazer para alimentar todas essas pessoas? Na verdade, Jesus pergunta: gente, vamos dar o de comer? E aqueles discípulos ficam complicados ali naquela situação. E um deles fala assim: Jesus, mas como que a gente vai alimentar essa galera toda? E um dos discípulos fala assim: olha, tem um rapazinho ali que trouxe uma marmita. Ele trouxe 5 pães e 2 peixes. Vamos tomar dele. 157 aqui, vamos roubar dele o peixinho aqui e o pão. Então os discípulos trazem para Jesus. E aquele menino, parece que eu imagino, né? O
discípulo chega assim e fala assim: ó, parceiro, perdeu, dá o teu pão aqui, dá o teu peixe aqui, porque Jesus está pedindo. E agora o menino perde aquele pão, aqueles peixes, e agora você já conhece toda a história, né? Jesus pega o pão, corta, há uma multiplicação fenomenológica ali, a ciência não consegue explicar, os ateus muito menos, bando de burro, mas eles começam a complicar todas as coisas. Só que nesse momento, a palavra de Deus diz que sobra 12 cestos. E quando você traz para um judeu o número 12, ele vai arremeter aquilo que aconteceu lá no Egito com as palavras de Moisés. Em Deuteronômio 18:15 diz assim: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam. Então, para um judeu, o número 12 remete o quê? O profeta. Você achou que ia ser as tribos de Israel? Não. Mas para o judeu, o número 12 significa: vai se levantar no meio de nós um profeta. Aquilo que Moisés disse. Então, quando Jesus multiplica, aquela galera come e sobra 12 cestos, automaticamente eles começaram a perceber: esse é o profeta que Deus disse para nós crer nele pela boca de Moisés. Porém, no versículo 15 disse: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo como rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, primeira parte do texto, a multiplicação. Jesus multiplica os pães, aquela galera fica bem alimentada, aquele povo reconhece que Jesus é o profeta de Deus. Porém, Jesus, quando ouve que eles estão falando: ele é profeta, ele é profeta, ele é profeta, e agora que ele vai... Ele sabia que aquele povo iria pegar ele à força e colocar no trono. Por isso que no versículo 15 dizia o versículo 15: Jesus sabia que aquelas pessoas pretendiam pegar ele à força, amarrar ele e falar assim: ó, você é o nosso Messias, vamos colocar você no trono, porque você vai matar todos os romanos, você vai matar todos os fariseus, você vai matar todo mundo, porque você é o nosso rei. Por isso que eles queriam pegar Jesus à força. E uma ilustração que eu queria colocar para você é o seguinte: o problema de tudo isso é que eles queriam colocar uma agenda, né? Eles queriam colocar uma agenda em Jesus, assim, ó: Jesus, agora você vai fazer a minha vontade, você vai fazer a nossa vontade, você vai fazer tudo aquilo que a gente já vem esperando há anos. O problema é que eles queriam empurrar sobre a goela de Jesus a vontade deles. Só que uma ilustração bem interessante, parece uma ilustração bem infantil, mas lembra aquele desenho do Aladim? O que tinha no Aladim, né? No Aladim tinha o gênio da lâmpada. Interessante que eu sempre sonhei em encontrar o gênio da lâmpada e fazer uns pedidos para ele. Mas a gente sabe que tudo isso é mentira, balela. Mas digamos que você encontrasse o gênio da lâmpada. Que tipo de pedido você faria a ele? O que você pediria ao gênio da lâmpada? Gente do céu, eu pediria tanta coisa. Eu pediria um lançamento novo da Hyundai. Eu pediria uma casa igual do Neymar. Eu pediria para ir para a Europa. Queridos, se você se encontrasse com Jesus hoje e ele falasse assim: filho, o que queres que eu te faça? Que tipo de pedido você pediria para Jesus? Que tipo de coisa você pediria para Jesus? O nosso problema e o problema dessas pessoas é que queriam colocar sobre Jesus uma pressão: tem que fazer a minha vontade, tem que fazer os meus desejos. Mas, queridos, você tem que pedir para Jesus não aquilo que vai acelerar a sua morte, não aquilo que vai acelerar o seu pecado, mas a gente tem que começar a colocar: Senhor, qual é a tua vontade, Senhor? Para onde eu tenho que ir? O que tu desejas fazer, Senhor? Então, quando você se encontrar com Jesus, a gente tem que parar de pedir as coisas para Ele. Mas, Senhor, o que queres que eu te faça, Jesus? Porque eu estou aqui para te servir. Senhor, qual é a direção que tu tem para a minha vida? Qual é os próximos passos que tu tem para mim? Senhor, quais são as amizades que tu quer que eu remova da minha vida? Senhor, o que tu queres? Então nós temos que mudar a nossa cabeça e parar de pedir as coisas para Jesus, querido. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós temos que estar primeiro com Jesus, e as outras coisas naturalmente serão acrescentadas. O problema do desesperado é que ele quer pedir para Jesus, mas ele esquece. Jesus não dá nada a você sem você antes estar conectado ao reino de Deus e à vontade dele.
O nosso problema é que a gente acha que a gente tem a liberdade de chegar para Jesus e sair pedindo o que quiser. Mas Jesus deixa bem claro: eu só dou àqueles que o Pai me deu. Olha que interessante. Se você está nas mãos de Jesus, Jesus nunca vai perder você. E por não perder você, Ele te entrega as coisas, Ele te abençoa. O nosso problema é que a gente acha que a gente é familiar com Jesus. Meu irmão, a familiaridade destrói uma pessoa. Eu coloquei na minha vida uma frase: convivência é o maior canal de desonra. Quanto mais você convive com uma pessoa, mais desonrar você vai. Porque você convive tanto com aquela pessoa que um dia ela era um líder, hoje é seu amiguinho, você trata ela, você zoa ela, você bate nela, você faz brincadeiras, porque a convivência é o maior agente de desonra. E com Jesus também. Jesus não quer ser seu familiar, Ele quer ser íntimo seu. Você pode dar uma glória a Deus aqui? Então no versículo 25, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre. Então veja bem, no 15 Jesus fica apavorado com eles, mete o pé. Jesus fala assim: vou lá para o monte de novo. E aí Jesus volta. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Versículo 26, Jesus respondeu. Olha o que Jesus responde na lata: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus multiplica os pães, aquele povo fica apavorado, fica assim: cara, que top isso aqui, que top. E agora eles vão procurar Jesus, e Jesus fala assim: vocês acham que eu não conheço vocês? Vocês me procuram porque vocês querem o pão que eu multipliquei. Vocês não querem eu, vocês querem aquilo que eu posso dar a vocês. Então Jesus responde na lata: bando de interesseiros, seus interesseiros, vocês não estão por mim, vocês não querem Deus, vocês não querem a minha presença, vocês são folgados, vocês só querem o pão que eu posso dar para vocês. Por isso que Jesus, Ele não é o padeiro da vida, Ele é o pão da vida. Dá um amém aí bem alto. Jesus não é o padeiro, Jesus Ele é o pão da vida. Por isso que quando você vai comprar pão lá na sua padaria, lá no seu mercado, alguém conhece o padeiro? Eu não conheço o padeiro, porque o meu interesse é comer o pão. Eu não estou nem aí pro padeiro, se ele tem cabelo preto, branco, se ele é gordo, magro, se ele é branco ou negro, para mim não importa. O importa é: eu quero comer o seu pão. Não é verdade? Tem algum padeiro aqui? Tem algum padeiro aqui? Meu Deus, Senhor, manda padeiros para essa igreja. Por isso está faltando pão na igreja. Então Jesus, Ele é o pão da vida, Ele não é o padeiro da vida. Por isso que Jesus fala assim: gente, vocês estão me olhando com cara de padeiro, vocês só querem se aproximar de mim por interesse. Para com isso. Meu irmão, isso aqui é muito atual. Muitas pessoas só querem Jesus porque Jesus, Ele é bondoso, Ele é carinhoso, Ele dá as coisas. Jesus, Ele não é carrasco, Ele não é vingador, Ele não maltrata as pessoas. Mas então as pessoas sabem que Ele é bondoso e se aproximam dEle porque sabem que Ele vai dar as coisas. O bispo falou isso aí no domingo. Muita gente está orando: Senhor, me dá um namorado, me dá. Aí de repente Deus manda, Deus não, né? O diabo manda um trambuco para ele ali ou para ela, e aí eles já classificam como se fosse Deus. Cara, eu aprendi uma coisa: o amor de Deus também é não dar tudo a você. Deus me ama tanto que Ele não dá tudo que eu peço, porque sabe que se ele me der tudo que eu peço, meu irmão, isso vai acelerar minha morte. Faz sentido para você? Se Deus for te dar tudo que você pede, rapaz, eu acho que você não tem que estar nem nessa vida, tem que ir para o céu logo, ser arrebatado, porque que coisa fantástica. Faz sentido para você? Deus já te deu tudo que você pediu? Já? Claro que não, e nem vai dar, porque sabe que se Ele der tudo que você pede, cara, você vai fazer besteira. Por isso que Jesus, Ele é o pão da vida, Ele não é o padeiro, Ele não faz o pão, Ele é o pão. Pode dar uma glória a Deus aqui? Então Jesus está dizendo assim: gente, eu estou aqui, eu sou o pão da vida. Vocês estão procurando Jesus nas coisas, naquilo que estão falando, mas eu sou o pão da vida. E no versículo 27 ele diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Versículo 27: o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo da aprovação. Então perguntaram:
o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que enviou. Jesus multiplica os pães, aquele povo quer pegar ele à força, Jesus repreende seus bandos de interesseiros, e agora aquelas pessoas perguntam: mas Jesus, se o Senhor disse que existe um pão melhor do que o pão que o Senhor multiplicou, como que a gente faz para comer ele? Aí Jesus ele responde: mas eu sou o pão, Deus me enviou, vocês precisam comer de mim. Mas como que eu faço isso? Aí Jesus responde: vocês precisam crer naquele que enviou. A obra de Deus é esta: crer naquele que enviou. Meu irmão, qual é o nosso trabalho nesses últimos dias? Crer no Filho de Deus. Para de ser um ativista. Deus não chamou a gente para ser um ativista. Deus não chamou a gente para ser operários. Deus chamou a igreja para crer nele, porque quando você crê nele, quando você coloca a sua fé nele, as outras coisas, tudo que está em volta de você, o Senhor vai purificando, vai lavando, vai restaurando. E aqui está um problema, porque quando a gente fala assim: Jesus vai restaurar a tua casa, Jesus vai restaurar o teu casamento, quando você pensa em restauração, qual que é a primeira coisa? Voltar como era. Cara, isso é o maior erro que nós pensamos. Jesus não restaura as coisas velhas. Se Jesus vai restaurar o teu casamento, ele vai começar um novo ciclo, ele vai restaurar pelas coisas novas. Então Jesus ele começa a restaurar nas nossas vidas, não aquilo que era, mas ele começa a dar coisas novas para você. Faz sentido? Dá um amém aqui? Então não é sobre o fazer, é sobre no que eu estou crendo e firmando a minha fé. Então Jesus está dizendo: cara, vocês estão trabalhando pela comida que se estraga. Nesses dias, Jesus não está preocupado com a sua correria, Jesus não está preocupado com a sua capacidade de alguma coisa, mas Ele quer que você busque o pão da vida que não se estraga. Quem é o pão da vida? É o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo, meu irmão. Jesus não está aqui hoje, quem está aqui é o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus. Jesus está lá no trono dos céus, à direita do Pai. Jesus está lá, de boa. Ele mandou o Espírito Santo aqui. Então o Espírito Santo, ele é o pão da vida. Quanto mais você busca o Espírito Santo, quanto mais você retém o Espírito Santo dentro de você, mais pão você vai gerando no seu coração. E olha o que Jesus diz: quem vem a mim nunca terá fome. Fome do quê? Fome do pecado, fome dos velhos hábitos, fome da velha vida. Meu irmão, você foi crucificado com Cristo, as coisas velhas já passaram, você não precisa voltar lá e querer fazer as coisas velhas, porque existe pão novo do céu. Deus está dizendo para você: existe um pão novo aqui para você hoje. Para de ficar querendo comer as bolotas de porco que o diabo deu para você. Jesus tem pão novo do céu, tem um pãozinho quentinho para você. Então o nosso trabalho é crer. Por exemplo, eu tenho uma criança dentro de casa, o Estevão. Hoje ele está me ouvindo, ele está dormindo, né, Jéssica? O Estevão dormiu, nem suportar, o pai suporta. Então, ele fica na expectativa de quê? Do leite e trocarem a fralda dele. Está desenvolvendo desejo de pai e mãe ali, tá? Mas qual que é a expectativa dele? Eu quero meu leite, eu quero meu leite. Aí se ninguém dá o leite para ele, ele chora. Eu quero leite, eu quero leite, eu quero leite, eu quero leite, eu quero leite. Se ninguém dá leite para ele, ele reina, chora, xinga no seu coração. Então, como que uma criança recebe o leite? Ele crê que o pai vai dar. Ele sabe que o pai vai chegar na hora, a mãe vai estar assim: toma ali o leite, pega o leite aqui, cala a boca. Então, ele sabe que o pai e a mãe vai dar o leite para ele. A sua vida cristã com Jesus é a mesma coisa. Você pode se espernear, falar. Jesus sabe o tempo certo. Jesus ele sabe que no tempo certo você vai precisar do leite. Então, parece que eu vejo isso a nossa vida com Deus. Você precisa crer que Ele vai trazer o leite para a sua vida, o sustento para a sua vida, a provisão para a sua vida. Você não precisa ficar pedindo que nem um desgovernado: me dá. Calma, querido. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele sabe que no momento certo, antes de você pedir, antes de subir no seu coração, a Bíblia diz que o Senhor já tinha dado a você. Então a partir de hoje, mas Ele quer ouvir a minha voz. Claro, Ele quer ter relacionamento com você. Mas Deus sabe que está no seu coração. Antes de subir no seu coração, Ele já concedeu pela fé. Você dá um amém aqui? Só que no versículo 30, então observa aqui o texto. Jesus vai falar para eles: cara, vocês têm que crer. Povo burro.
Eu li o texto e falei, cara, Jesus está na frente deles, Jesus multiplicou, e mesmo assim eles não creram. Olha o versículo 30. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos nele? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito, e lhes deu o comer do pão do céu. Declarou Jesus. Então, aquele povo viu Jesus multiplicar, viu que Jesus ele é profeta, Jesus falou que ele é o pão da vida, e mesmo assim eles não creram em Jesus. Aquele povo está pedindo: me dá um sinal miraculoso. Não parece você pedindo alguma coisa para Deus? Não parece? Me dá um sinal se é da tua vontade. Alguém já pediu? Levanta a mão, pode levantar. Mentiroso, levanta a mão. Quem já pediu um sinal para Deus aqui? Bando de sem fé. Tudo sem fé, tudo sem fé. Parece você no texto, é você que está aqui. Então, a gente pede: Senhor, me dá um sinal, me dá. Aí, Senhor, se passar uma moto amarela, eu sei que é tu. Gente, eu já vi isso, tá? Eu já vi. Pastor João, esses dias eu estava sem dinheiro, eu precisava de uma marmita. Meu irmão, eu falei: Senhor, não vou falar. Senhor, se é da tua vontade, Senhor, manda alguém pagar minha marmita. Meu irmão, no dia chegou um motoqueiro aqui do seu Patrick, não sei de onde ele é. Chegou um motoqueiro: alguém mandou uma marmita aqui. Falei: eu liguei para o pastor João, pedi marmita. Não, bispo, não, ninguém mandou. Falei: Deus, foi tu que mandou, porque eu sou teu filho. Brincadeira. Mas muitas vezes a gente pede sinal. Gente, pedir sinal é a maior evidência de incredulidade. Aquele povo está pedindo sinal. Me dá sinal, me dá sinal, me dá sinal. Cara, Jesus está na frente dele, brother. E eles ainda continuam pedindo um sinal. Tá, qual que é o sinal miraculoso? Então muitas vezes nós pedimos sinais para Deus, para confirmar alguma coisa que ou Ele prometeu, ou eu estou desejando. Mas, meu irmão, pedir sinal para Deus é a maior arrogância da nossa parte. Deus, Ele não precisa te dar sinais, meu irmão. O justo viverá pela fé. Dá uma glória a Deus aqui. Nós vivemos pela fé. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não viu ainda, mas é a certeza que elas vão acontecer. Então, a nossa vida é pela fé. O justo, eu fui justificado na cruz do Calvário. Se eu fui justificado, inocentado, lavado pelo sangue de Jesus, a minha vida agora é pela fé. Eu entendi esse texto como aquelas pessoas que dizem assim: eu sou crente, agora eu vou viver pela fé. Jesus vai mandar comida pela fé, dinheiro pela fé. Preguiçoso. Não é isso que o texto quer dizer. O texto está dizendo: se você crê na obra da cruz, você foi justificado. Por isso que a nossa vida agora é pela fé. E agora no versículo 35, Jesus primeiro está bravo com eles, tá? Vamos falar a sinceridade. Jesus está bravo com eles. Por quê? Fica pedindo sinal, não creram. Querem ficar forçando Jesus a realizar, a fazer as coisas. Aí Jesus declara: gente, o maior sinal é esse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus está declarando assim: vocês estão buscando o que eu posso dar, mas eu dou a resposta: eu sou o pão da vida. Então vocês estão me procurando porque vocês estão esperando o que eu posso dar, o problema que eu posso resolver na vida de vocês, no casamento de vocês. Vocês acham que eu não conheço? Vocês vieram aqui, Jesus tá, não é eu não, pelo amor de Deus. Jesus está olhando assim: vocês acham que eu não conheço? Essa multidão aqui, vocês estão interessados porque eu vou levantar o paralítico, porque eu vou curar o cego, porque eu vou curar o câncer, eu vou fazer isso, Vocês estão interessados nisso, mas deixa eu falar para vocês: eu sou o pão da vida. Então, o nosso maior negócio aqui é crer. E nos últimos versículos, depois disso, Jesus ele vai falar alguma coisa bem importante. Ele vai falar assim: gente, essa palavra é dura. Olha que interessante. As mesmas pessoas que pediram sinal, as mesmas pessoas que comeram da bondade de Deus, foram as mesmas pessoas que deixaram eles. Bota para nós, bota o 36. Bota o 36. Vocês vieram, mas ainda não crerem. Próximo versículo. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. 38.
pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas do que ressuscite no último dia. 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Dá um amém, igreja, dá um amém aí. 41. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus. Bota os judeus aqui como se fosse você. Então o Júnior começou a criticar Jesus, disseram, porque ele disse que eu sou o pão da vida. 42. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Convivência. Convivência, meu irmão. Convivência é a maior agente de desonra. Jesus está ali operando milagres. Eles falam assim, esse aí, eu conheço o pai dele, pô, o José. O José, eu vendia pão para ele, eu vendia leite para ele. Pô, eu conheci Jesus, aquele catarrento fedido ali. Irmão, convivência, convivência. Aquelas pessoas não creram em Jesus. A Bíblia diz, profeta de casa não tem honra. Não tem honra. Quanto mais você convive com a pessoa, no dia que você pedir ajuda para ela, você não vai pedir ajuda para ela, você vai pedir ajuda para outra pessoa. Porque é convivência, meu irmão. Isso aqui, a convivência destrói relacionamentos. Convivência vai corroendo o casamento. A convivência é a convivência, porque você consegue enxergar a nudez, a fraqueza daquela pessoa. Há um dado específico que as maiores pessoas que se desviaram da igreja é porque conheceram os bastidores dela. Meu irmão, a nossa igreja, ela é linda, ela é maravilhosa, mas os líderes têm erros também. As pessoas vão errar com você. A igreja, ela não é perfeita. A igreja, ela não é perfeita. Perfeito aqui é o cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Ele é perfeito. Ele não erra, ele não te abandona, ele não te deixa, porque Jesus, ele é o cabeça da igreja. Pelo amor de Deus, missionário, solta o versículo aí. Vai, Luana, vai. Então, próximo versículo. E diziam, este não é Jesus, o filho de 43. Respondeu Jesus, parem de me criticar. Jesus está falando assim, parem de me criticar, gente. Na hora que ele fala isso, aquelas pessoas abandonam Jesus. Aí Jesus diz, a minha mensagem é pesada aos ouvidos. O que eu quero dizer para você com tudo isso, concluo que as pessoas que querem Jesus por aquilo que Jesus pode dar, pessoas que vivem pedindo milagres para Jesus, sinais, são as mesmas pessoas que vão deixar ele quando ele for colocado na cruz. Sabe que a única pessoa que ficou com Jesus até o último dia, a mãe de Jesus e um discípulo de Jesus chamado João. Até os próprios discípulos deixaram ele. E olha que todo mundo comeu o que ele deu, mas apenas poucas pessoas vão conviver com ele. E o que eu quero dizer para você, meu irmão, aprenda a viver pela fé. Porque é somente pela fé que você vai comer o pão da vida. Jesus, ele é o pão da vida. A Bíblia diz que nós temos que orar e interceder pelas pessoas, amém? Nós temos que interceder, interceda por aquela pessoa que precisa de Jesus, que precisa ser salva por Jesus. Mas eu quero que você cresça em amadurecimento de que Deus, ele não tem que dar as coisas para você. Porque existe algo que a gente esquece, que a fé bíblica é confiança e ação. O mundo diz que fé é acreditar. Errado. É errado crer que fé é só acreditar. Por exemplo, digamos que eu estou com meu filho aqui. Vem, filho, se joga no colo do pai. Vem. Ele vai se jogar ou não? Vai. Por quê? Porque ele confia que o pai vai estar ali. Isso é fé. Fé é você se jogar. Deus está dizendo, filho, pode se jogar que eu tenho bênçãos espirituais para você. Se joga, filho. Se joga porque eu tenho muita coisa para realizar na sua vida. Eu tenho muitas coisas para transformar na sua vida. Então, a fé é confiança e ação. Porque a fé, isso é fé bíblica. A fé dos coaches que estão pregando por aí, é você ter que mentalizar que eu vou ter. Cara, isso é fé. Isso não é fé. Isso aí é doutrina de demônios. Porque quando você coloca na sua cabeça, vai dar certo. Aí não dá certo, você fala o quê? Deus não me ouve. Deus não gosta de mim. Mas a fé bíblica é você confiar e agir. Eu confio tanto no Senhor, por isso que eu vou dar meu passo de fé. Eu confio tanto no Senhor que a partir de hoje eu vou começar a orar. Eu vou começar a interceder. E eu vou interceder já agradecendo pela alma e a salvação das pessoas. Olha como tudo muda. Olha como tudo muda isso aqui. Eu não vou chegar para Deus e falar assim, Deus,
troca o coração do guitarrista, troca o coração do tecladista. Brincadeira, não vou falar isso porque senão vou ofender eles aqui. Digamos que eu tenho um parente aqui que ele não conhece Jesus e ele é o pior de todos os parentes do mundo. Em vez de eu falar assim, Jesus, mata ele, não, eu falo, Senhor, salva ele, que ele possa encontrar a tua palavra, que ele possa encontrar o seu amor. Obrigado, Jesus, pela salvação daquela alma. Muda tudo, extremamente tudo. Porque uma coisa é você ficar orando, outra coisa é você orar e agradecer pela libertação e pela salvação daquelas pessoas. Muda tudo. Então, a partir de hoje, se você quer ver alguém do seu lado, fala assim, Senhor, liberta essa alma. Eu já te agradeço, porque nos próximos dias, nos próximos anos, ela estará do meu lado. Isso é confiança e agir. Você confia que o Senhor pode salvar aquela pessoa, que Ele pode salvar aquela alma. Faz sentido para você? Então, vou declarar as 7 palavras de Jesus aqui. Se você puder ficar de pé no seu lugar. As 7 expressões que Jesus disse. Eu sou o pão da vida. Todas as vezes que eu concluir uma frase, você pode dizer um amém? Eu sou o pão da vida, amém? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Jesus, Ele é o pão da vida. Quem chegar até Ele nunca terá fome e sede. Jesus está dizendo, vai aparecer muitos Jesuses aí pelo mundo. Vai aparecer Jesuses, vai aparecer líderes falando para você, pode confiar em mim. Pode confiar em mim porque eu faço isso, meu irmão. Maldito é o homem que confia na força do seu braço. Jesus está dizendo, vai aparecer muitos Jesuses prometendo coisas para vocês aí. Vai, mas eu sou o único pão vivo que desceu do céu. Dá um glória a Deus, eu amo essa palavra. Pastor Júnior, como que eu faço para comer esse pão? Creia que Ele primeiro é o pão da vida, que Deus o enviou e é somente por Ele que você tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu vim essa manhã dizer para você, você não precisa ficar comendo o pão que tem no mundo. Né? Como diz o ditado, pão que o diabo amassou. Gente, tem muito pão parecido com Jesus aí, tá? Tem muitas pessoas bondosas, né? Que tem uma mensagem bonita aos ouvidos. Tem muitas pessoas que vão se aproximar de você com elogios, com agradecimentos, batendo nas suas costas e falando assim, cara, que homem maravilhoso é você. Vai começar a te elogiar a tua beleza, elogiar as tuas atitudes. Cuidado porque o diabo se disfarça como o anjo de luz também. Muitas pessoas vão se aproximar falando assim, ei, eu sou o pão que desceu do céu, vem a mim, vamos andar junto, vamos conviver junto. Você tem que ter discernimento de espírito. Não existe outro pão, somente Jesus, Ele é o pão da vida. Somente pelo pão da vida você pode se aproximar. E outra coisa, tem muita gente oferecendo alimentos por aí, alimentos espirituais. Cuidado, muita pregação no YouTube dizendo coisas que vão agradar o seu coração. Cuidado, porque Jesus disse, vocês que comeram do meu milagre, vocês me deixaram. Pesada é as palavras de Jesus. Deixa eu falar para você, o evangelho é loucura para aqueles que estão perdidos no mundo, mas é a salvação para aqueles que foram encontrados por Jesus, amém? Só que o evangelho é pesado aos ouvidos, porque o evangelho de Jesus fala assim, tem que perdoar, tem que amar, tem que abraçar aquela pessoa que fala mal de você pelas costas. É difícil? É, mas tem que amar, Ivanice. Tem que amar as pessoas que fazem isso por você. O evangelho é pesado. O evangelho diz que você não pode ser avarento, mas você tem que ser generoso, gracioso. O evangelho de Jesus diz que não pode sair palavra torpe da sua boca. O evangelho de Jesus disse que você tem que ter uma fé que mova as montanhas. O evangelho de Jesus diz também que os beberrões, os trapaceiros, os caluniadores não entrarão no reino de Deus. Quando Jesus começa a descrever o evangelho, aquelas pessoas falam assim, olha, é pesado para mim, eu não quero cumprir isso aí, eu vou viver a minha própria vida. Eles foram condenados ao inferno. Mas o evangelho de Deus parece loucura, mas é a salvação para aqueles que foram encontrados por Jesus. Se você está nessa manhã aqui, é porque você crê no evangelho de Jesus, amém?
Você crê que Ele é o pão da vida? Amém? Você sabe e crê que é somente por Ele que existe salvação no mundo? Amém? Você crê que Ele ressuscitou para te justificar diante de Deus? Amém? Você está aqui porque você foi batizado, não só nas águas, mas batizado na morte. Você não vive mais, agora você tem um novo batismo. Você ressuscitou com Cristo nas águas espirituais, amém? Por isso que nessa manhã eu quero orar por você. Se você puder fechar os seus olhos, levantar as tuas duas mãos para os céus. E a partir de hoje, meu irmão, você vai parar de comer o pão mofado que o mundo dá. Sabe o que é o pão mofado? É o pão das emoções. Jesus, Ele não é emoção. Jesus, Ele é confiança, Ele é fé. Não se mova pelas suas emoções, meu irmão. Se mova pela fé. Deixa eu orar pela sua vida. Jesus, a Tua palavra declarou que Tu é o pão da vida e que ninguém pode ir ao Pai se não for por Ti. Tu mesmo disse que Tu é o pão da vida, Tu és a luz do mundo. Jesus, Tu é o único que pode brilhar nessa igreja. Tu é a única pessoa que pode brilhar nessa igreja. Jesus, Tu é a única pessoa que pode brilhar na nossa família. Somente Tu, Jesus. Tu diz também, Pai, que Tu é a porta das ovelhas. Somente Jesus pode receber as suas ovelhas. Somente Jesus pode acolher as ovelhas. Somente Jesus pode curar as ovelhas. Somente Jesus pode abraçar as ovelhas. Nós Tu diz que Tu é o bom pastor. Oh, Jesus, o pastor é falho, mas o bom pastor é perfeito. Somente Tu, Jesus, pode nos abraçar, nos aconchegar, nos acolher, nos amar. Somente Tu, porque Tu é o pastor das ovelhas. E Tu também diz que Tu é a ressurreição e a vida. Jesus, a Tua palavra diz que se não existe ressurreição, em vão é a nossa fé. Obrigado, Jesus, porque Tu ressuscitou e nos deu vida eterna juntamente ao Pai. Mas Tu também disse, Jesus, que Tu é o caminho, a verdade e a vida. Somente Tu nos leva para o céu. Somente Tu é a verdade, Jesus. Não existe outra verdade no mundo. As coisas foram criadas e feitas por meio de Jesus. Tu és a vida, Tu és a cura. Jesus, Tu diz que Tu és a videira verdadeira. Somente Jesus pode te dar os nutrientes, meu irmão. Levanta as mãos para os céus. Somente Jesus pode te dar o nutriente para você ficar de fé. De pé, de pé, de pé. Somente Jesus pode deixar você de pé, meu irmão. Somente Jesus pode trazer cura para o seu coração. Somente Jesus, porque Jesus, Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Ei, você não foi chamado para ser outra coisa a não ser os ramos. Quem está firmado na videira está cheio de vida. Quem está na videira não tem depressão. Quem está na videira não tem ansiedade. Quem está na videira não sofre dos traumas modernos. Quem está firmado na videira não é levado por doutrinas de demônios, porque somente a videira verdadeira coloca cura, coloca certeza, coloca fé no seu coração. Eu declaro isso sobre a sua vida. A partir de hoje você não vai viver mais fracos, andando atrás de pessoas, andando atrás de doutrinas, não. Hoje Jesus se declara o pão da vida. Repita comigo: Jesus, Tu és o pão da vida, e eu vou comer de Ti. Repita: e eu vou comer de Ti todos os dias da minha vida, porque os nutrientes que eu preciso para viver está no pão eterno. Obrigado, Jesus, porque eu não sou daqueles que desistem, mas eu sou daqueles que permanecem de pé. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo.